5, 6, 7, 8. Olá pessoal, meu nome é Henrique Santos, eu sou idealizador do Dickens, eu também sou professor de danças urbanas. Hoje nós vamos falar sobre hip hop. Nós vamos falar um pouco sobre a história do hip hop e como ela se desenvolveu. E esse vídeo é só um da série de vídeos que nós vamos trazer dentro do canal. A história do hip hop. Dois irmãos, Cindy Campbell, Clive Campbell, que até então moravam em Kingston, Jamaica, eles migram para o Bronx, nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. E depois de passados 6 anos, no ano de 1973, a irmã de Clive Campbell, ela tem uma ideia. Eles já faziam algumas festas chamadas as Block Parties ou as Jams. Eles já faziam essas festas na Jamaica e assim ela tem a ideia de fazer uma festa para que haja então uma arrecadação de fundos para custear o material escolar de alguns alunos que tinham dificuldade financeira, uma população carente. Então eles fizeram a festa chamada Back to School Jam, festa de volta às aulas. Nessa festa eles cobravam um valor irrisório, eles cobravam 25 centavos de dólar para as mulheres e 50 centavos de dólar para os homens. Como você pode ver, essa é a divulgação original dessa festa, feita pelo próprio Clive Campbell. Nós temos aqui também o prédio onde aconteceu essa festa. Ela ficou conhecida como a primeira festa de hip hop da história. Essa festa ela foi um marco na história do hip hop. Nela nós podemos ver os 4 elementos bem exemplificados de forma nítida. Então vamos lá ver quais são esses elementos e como eles estavam presentes nessa festa. Clive Campbell, ele já fazia animações dentro de algumas músicas que eram tocadas desde a época que ele morava na Jamaica. Podia-se dizer que ele era um MC, ou seja, mestre de cerimônia. Então ele, dentro dessa festa, ele fazia esse papel, ele cumpria esse papel dentro dessa festa. Um outro elemento é o DJ. Ele também era DJ, ele também tocava o som. Inclusive, no tempo em que ele morava na Jamaica, ele fazia o Soul System, que eram os sons de rua. Ele já levava o som para as ruas. Nessa festa, ele também levou um som bem diferente do comum e utilizado na época. Um som enorme, levou para dentro desse prédio onde aconteceu a festa. E uma das características que marca a história dele é a seguinte: as pessoas dançavam nessa festa, elas se divertiam, elas faziam alguns passos. E uma das coisas que ele fez foi o seguinte: ele notou que as pessoas, em um ápice da música, em um determinado trecho da música, as pessoas se tornavam mais eufóricas, elas ficavam mais agitadas. Então ele decidiu repetir esse trecho, utilizando um disco igual ao outro. Então, com esse disco, ele repetia o mesmo trecho e isso dá origem então ao breakbeat. Para nós entendermos que o grafite também já estava presente nesse ambiente. Nós vamos voltar aqui na tela aqui o cartaz de divulgação dessa festa. Nós podemos notar que no cabeçalho aqui da folha existe algumas expressões a respeito da festa do próprio Clive Campbell no formato de grafite. Era muito comum, através do grafite, as pessoas assinarem um nome para que elas soubessem de onde elas vieram. Normalmente eles colocavam até uma sigla de região. Eram chamadas de thug ou tags, depende da região. Clive Campbell ele assina então como Kool Herc. Então ele ganha um novo nome e ele passa a ser conhecido como Kool Herc. É um nome que é conhecido até o dia de hoje e ele é chamado então desde dentro desse movimento como o pai do hip hop. Clive Campbell é o criador do breakbeat. É a música que ela dá então a intenção dos b-boys e das b-girls que estão na casa nesse dia. Eles dançam ao ritmo da música de Clive Campbell. Então ficou denominado esse estilo de dança, break dance. As gangues e a violência. O cenário que povoou o Bronx na década de 60. O desemprego, uma degradação social terrível, um cenário perfeito para a violência. Estima-se que a cada quarteirão existia uma gangue. A década de 60 também é marcada por alguns revolucionistas, alguns partidos que se levantou contra as diferenças sociais e a segregação racial, que era algo que realmente escravizou o Bronx e aos arredores dele durante muito tempo. Alguns deles, muito conhecidos por nós, Malcolm X, ou também chamado de Malcolm X,
E também nós podemos falar, por que não, de Martin Luther King, e como não falar dos Black Panthers, os Panteras Negras, um partido criado com a ideia de discutir e de combater as mazelas sociais, a segregação racial que era muito presente nesse momento. Os Panteras Negras, eles também se aliam a um movimento chamado Black Power, um movimento que divulgou através da sua aparência a liberdade de expressão do negro. E também como não se lembrar da expressão dos punhos levantados, ou punho direito, ou punho esquerdo, os punhos cerrados, que era o símbolo da resistência. Nós podemos ver, por exemplo, mostra disso, Reinaldo, o ídolo do Atlético Mineiro. Nós podemos ver Eusébio, um dos maiores jogadores do mundo, nas suas comemorações, levantava-se o braço, fazendo referência a esse símbolo trazido na história dos Panteras Negras. Mas Henrique, o que isso tem a ver com a história do hip hop? Olha, nesse período, como eu disse, eram muitas guerras, muitas gangues envolvidas. A violência tinha tomado toda aquela região. Então, uma das gangues muito conhecidas na época, existia uma guerra generalizada marcada. E então, o líder ele envia um dos seus participantes em missão de paz. Mas, infelizmente, ele é morto nessa guerra. E quando todos achavam que isso ia gerar uma guerra generalizada entre todas as gangues, o líder dessa gangue, ele marca uma reunião em um centro comunitário e ele convoca o líder de várias gangues. E ali eles firmam um tratado de paz. E depois desse tratado de paz, os Ghetto Brothers, que também era uma banda musical e tocavam o estilo de funk soul, então eles passaram a organizar as festas, ou as block parties, ou a gente. E aí as pessoas já podiam transitar entre um bairro e o outro, entre um quarteirão e o outro. Eles não podiam ter esse tipo de mobilidade. Então eles começaram a estar mais juntos e isso deu espaço para desenvolver os elementos do hip hop. Com esse movimento, a violência ela começa a cair de forma substancial, justamente por esse convívio entre as gangues, e um convívio pacífico. Prova disso, e uma das simulações a respeito de guerra, são as batalhas, onde há um enfrentamento ali, mas agora já não é mais físico, agora é na dança, no breakdance. África Bambaataa, figura importantíssima dentro do hip hop. Se por um lado Kool Herc é conhecido como o pai do hip hop, pelo outro lado nós temos África Bambaataa, que é chamado o padrinho. Ele foi o fundador da Universo Zulu Nation, uma organização que ela tem um papel de difundir, de dar nomes, divisões, de trazer conteúdo, repartições dentro do hip hop. A exemplo disso, numa entrevista, ele é perguntado sobre qual é o nome desse movimento. Até então, o movimento. E ele pensa por um pouco e fala hip hop, expressão que já era utilizada já dentro de algumas festas. Já se teve outros nomes para se denominar, mas não existia um nome até então. A partir desse momento se torna então um movimento chamado hip hop, que veio a ser reconhecido como cultura, como é até os dias de hoje. Ele era DJ e fundador da maior organização de hip hop do mundo. Este vídeo ele não traz todos os detalhes a respeito da história, mas nós sintetizamos um conteúdo para que você entenda um pouco sobre isso. Fique atento ao nosso canal para o próximo vídeo dessa série de hip hop. Curta esse vídeo, compartilhe com aquela pessoa que você acredita ter interesse em hip hop ou deseja se inserir. Se inscreve no nosso canal, siga também as nossas redes sociais, nós sempre postamos novidades lá a respeito da visão do Difference. Faça parte dessa visão. Difference, dança com entendimento.